Olá! O tema de hoje do Estúdio News é Introdução Alimentar. E para conversar com a gente, nós recebemos a Alice Bastos, nutricionista materno-infantil, e a Fabiola Suano, presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Sejam muito bem-vindas. Uma fase extremamente importante para as crianças e para os pais, um momento de descobertas e muitas dúvidas, já que é a partir desse processo que criam-se os hábitos alimentares e comportamentais de toda uma vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, a introdução alimentar deve começar quando o bebê completar 6 meses. Eu vou começar perguntando para a Fabiola por que o início acontece exatamente nessa fase. O início acontece exatamente nessa fase, por volta dos 6 meses, que é quando a criança tem um desenvolvimento neuropsicomotor mais próximo para conseguir aceitar novos alimentos, além do aleitamento, que deve ser realizado de forma exclusiva até esse período, e também que a capacidade motor e interesse por experimentar novas situações, né? Novos gostos, texturas e odores. Então, as coisas vêm junto, né? A introdução vai acontecer por volta desse período, que é quando a criança está madura, mais preparada para receber esses novos alimentos. A criança, ela pode não estar preparada para começar a ingerir os alimentos aos 6 meses. Como identificar os sinais de prontidão, Alice? Perfeito. Isso depende muito da individualidade, por exemplo, da idade gestacional. Se o bebê nasceu com 40 semanas, ele pode estar pronto com 6 meses. Se o bebê nasceu antes disso, se estamos falando de um bebê prematuro, aí provavelmente esse bebê pode ter sim aí uma janela ainda desse desenvolvimento neuromotor e não está pronto para começar. Então, depende da individualidade, do neurodesenvolvimento e do desenvolvimento motor desse bebê. Nós estamos falando de um período fundamental para o desenvolvimento do paladar e também das habilidades motoras da criança, né? Nós sabemos que existem algumas técnicas para que as mães, os pais façam esse processo de apresentação e inclusão dos alimentos na rotina dos seus bebês. Aquela papinha pastosa, famosa antigamente, que era batida no liquidificador, ela não é mais indicada pelos especialistas, Fabiola? Exatamente, essa questão é bem importante e que a gente aborde, né. Durante muito tempo, historicamente, houve uma orientação no passado de introdução de alimentos em forma pastosa, um alimento de cada vez, algo nesse sentido, que é algo que era o conhecimento vigente lá atrás. A gente sabe hoje, baseado nas novas evidências, em tudo que se estuda, e hoje se estuda muito sobre alimentação de bebês, que a alimentação da criança, ela deve conter, então, todos os grupos alimentares e ela ser amassada, respeitando, obviamente, o desenvolvimento da criança, mas especialmente levando em conta o que a família come. Então, a criança deve comer o que a família come, logicamente que é importante que a gente entenda o que a família come, a partir então da introdução da alimentação complementar. A questão de comida muito amassada, monótona, é algo que a gente tem não recomendado mais. Quanto maior a diversidade e maior os desafios dentro de um grupo de alimentos saudáveis, melhor para a formação do hábito alimentar dessa criança e a família sempre como modelo. Agora, existem alguns métodos, né, de introdução alimentar. Vamos começar perguntando para a Alice qual que é o tradicional. Bem, esses métodos, historicamente, como você perguntou para a Fabíola, o método tradicional, que era aquele método onde o foco era apenas que o bebê comesse, né? Não era um método que visava estímulos. E aí, ao longo dos anos, surgiu-se através de observação mesmo, né? Uma mãe com os seus filhos, ela no terceiro filho, ela, por falta muitas vezes de disponibilidade de conduzir, ela permitiu que esse bebê conduzisse, guiasse sozinho a sua alimentação. E aí surgiu o BLW, né? Um método onde visa estímulos, o bebê guia esse consumo dos alimentos. E aí, com isso, nós percebemos que
O que é mais importante nesse processo de introdução alimentar não são bem os métodos, né? Hoje a ciência já vem trazendo uma comparação entre os métodos, né? Um método adaptado do BLW, que é o BLIS, também, onde o bebê vai guiar esse consumo de alimentos, vai guiar essa introdução, porém visando também a segurança. É muito importante que a família possa estar atenta à forma que esse bebê vai comer. Alimentos bem cozidos, né? Alimentos em texturas macias, para que a gente possa também prevenir os engasgos, e também a densidade nutricional. É importante que o bebê consuma alimentos que sejam ricos em ferro, proteínas, carboidratos, os macro e micronutrientes que esse bebê precisa. Então, quando a gente fala em introdução alimentar, na verdade, na prática, não se fala tanto em métodos, e sim no como, o que e onde, né? A forma que será conduzida a introdução para que esse bebê alcance os marcos necessários para que ele alcance um consumo alimentar variado, né, de todos os grupos alimentares, como a Fabiola falou, para que ele possa ter autonomia, comer com foco, né, para que o bebê possa crescer tornando-se um comedor competente, que é aquele indivíduo que tem uma relação de equilíbrio com a comida. Então, tudo isso começa aí na introdução alimentar. E o que seria a introdução alimentar participativa? E já aproveito para te perguntar, quando os talheres, principalmente a colher, né, quando que eles são permitidos? Perfeito. O método participativo é um método mais flexível, né? Ele mistura o método tradicional, porém os alimentos amassados e não misturados, com o BLW, onde o bebê será protagonista. Então, os pais podem oferecer os alimentos amassados, bem cozidos, bem macios, e, simultaneamente, os pedaços macios em cortes adequados, para que esse bebê possa manipular, interagir com essa refeição. Os talheres, preferencialmente, os bebês utilizam as mãos, né? Esse refinamento do movimento na hora da refeição, ele vai sendo alcançado, ele vai ser aprendido ao longo do tempo. Por volta de 8 meses, o bebê já consegue fazer uma pinça fina. E aí ele pode começar a conseguir manusear um garfo, por exemplo, com alimento preso. Com 1 ano e 6 meses, mais ou menos com 18 meses, esse bebê já consegue equilibrar uma colher sem virar, sem derrubar. Então, os talheres podem ser apresentados gradualmente ao longo do processo, mas, preferencialmente, o bebê tem maior domínio do uso das mãos durante a refeição. E, Fabiola, Eu existe uma queria ordem que deve ser seguida no momento da introdução alimentar? Primeiro, os alimentos com sabor adocicado, a gente ouve falar sempre das frutas, e depois vem o sabor salgado? veja, isso é algo também muito importante que a gente olhe, e hoje não existe uma rigidez em relação a isso. A gente já orientou, fez orientações muito rígidas no passado, que mais dificultavam do que ajudavam as famílias. Então, não existe um rigor. O que é importante? Que a partir dos 6 meses de vida, a criança seja exposta a refeições principais contendo todos os grupos de alimentos e que isso seja oferecido de uma forma onde haja uma interação. Então, mais até do que, ou tão importante quanto o alimento a ser oferecido, é um pouco o que a gente conversou, como vai ser oferecido. Então, não existe um rigor. Então, ali, o famoso arroz, feijão, legumes cozidos, carne, ovo, aquilo que é do hábito, ainda bem, do brasileiro, que seja oferecido para a criança com modificação de consistência. As frutas também são oferecidas. Algumas famílias usam na forma de lanche, outras usam na forma de sobremesa. Então, isso tem que ser muito conversado com a família toda para que a gente consiga achar um caminho que faça sentido para elas, né? Para as famílias, para os membros daquela casa, naquela região que a gente vive, né? Lembrando que alimentação é quase como se fosse, tem um aspecto cultural, familiar mesmo, bem importante. Então, esse diálogo do que é importante para a família é muito importante que a gente traga aí durante a avaliação e a orientação para o bebê.
E qual a orientação que os pais devem receber em relação àqueles alimentos redondos? Também a gente ouviu falar de uva, tomatinho cereja, ovo de codorna. Tem que cortar ao meio? Como oferecer? Esses alimentos, eles têm aí, por que essa preocupação? Algumas vezes relacionados, e isso é uma preocupação de todos, né? Em relação se vai engasgar ou se não vai engasgar. Aqui eu queria só destacar uma coisa que é importante. Toda vez que a gente dá um alimento, uma primeira vez para um bebê, ou nas primeiras vezes, existe um movimento que ele faz que parece um engasgo, que é ele projetar o corpinho para frente e fazer um barulhinho. Muitas famílias, elas confundem isso com engasgo, nada mais é do que um termo que a gente usa que é gagging. Ele está entrando em contato pela primeira vez com aquele alimento. Quando a gente fala de alimentos redondos ou muito endurecidos, ou mais duros, né? É importante que a gente ou corte ou amasse. Amasse, porque o nenê, quando ele ingere esse alimento na boquinha, a língua, mesmo que ele não tenha dente, porque algumas pessoas vão achar que o bebê só pode começar a comer quando ele tem dentinho, mas a própria língua esmaga o alimento no céu da boca, né? Ali no palato duro. Então, alimentos redondos podem ser sim cortados ou esmagados. Não precisa ser muito, porque depois a criança propriamente, dentro da cavidade oral, ela vai conseguir fazer isso, sim. Agora quero falar sobre os temperos naturais. Estão liberados, Alice? Sal, a gente ouve que também não pode colocar sal no começo, né? Até 1 ano de idade, se não me engano, você diga aqui pra gente. E também o açúcar. Quais as orientações em relação aos temperos? Perfeito, ótima a sua pergunta. Os temperos naturais, sempre, né? O bebê, o objetivo da introdução alimentar é que o bebê possa se familiarizar com os aromas e sabores. E os temperos, eles trazem essa nota, né, de mais sabor, de mais ênfase. Eles realçam o sabor do alimento. Porém, os temperos naturais, o tomate, a cebola, o alho, isso depende de cada região. No Nordeste, por exemplo, nós utilizamos o coentro. No Sudeste, por exemplo, se utiliza a salsinha, né? Então, esses temperos, eles vão ser adaptados a cada região, à família. Porém, os temperos industrializados não podem ser utilizados. Temperos prontos que contenham sal adicionado. Os temperos, as ervas desidratadas e os temperos frescos, eles podem sim ser utilizados. Sobre o sal, a recomendação, né, da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que ele seja ali acrescido por volta do 1º ano de vida, né, ali próximo ao 1º ano de vida, com moderação. Um pouco de sal de adição para que a criança possa, o bebê possa comer a mesma comida da família e sem utilizar temperos prontos ou temperos industrializados, ultraprocessados, que contenham sal. Sobre o açúcar, né, diferente do sal, o sal tem um papel nutricional. O sódio tem um benefício nutricional, desde que utilizado nas quantidades adequadas para aquela faixa etária. O açúcar, nós entendemos que o benefício dele, o açúcar de adição, ele é um benefício social, cultural, né? Então, antes de 2 anos, o bebê ele não está pronto ainda. O nosso paladar, ele é programado do ponto de vista de evolução da nossa espécie para preferir o sabor doce. Então, no momento que nós antecipamos a oferta do açúcar ou alimentos adoçados ou ultraprocessados com açúcar para um bebê, nós estamos tornando esse paladar mais exigente e atrapalhando a aceitação de alimentos como os amargos, que são os vegetais, por exemplo. Então, a recomendação oficial é que pode ser ofertado a partir de 2 anos, mas isso também depende muito da família. Existem bebês, existem crianças, na verdade, que só vão ter contato com açúcar ali por volta de 3 anos, quando eles começam a participar de festinhas de aniversário, começam a ter interesse por isso. Então, não há necessidade de ter pressa na oferta do açúcar. Se o bebê toma, por exemplo, com 2 anos, suco sem açúcar, ele não precisa que esse suco seja adoçado porque ele fez 2 anos, né? Então, a oferta do açúcar, ela parte muito do bom senso da família. Eu quero dar destaque agora para a importância do leite materno, que é um alimento considerado completo, super nutritivo. Eu pergunto para a Fabíola, mesmo com a criança começando a comer
ela precisa continuar mamando? A OMS recomenda que a criança mame com que idade? Muito boa pergunta. Então, a recomendação é que a criança mame no peito exclusivamente até os 6 meses, que a partir dos 6 meses ela comece a comer comida, vamos chamar assim, e que deve, durante esse processo aí, que a gente chama de alimentação complementar, ela deve continuar mamando até 2 anos ou mais, que é aí um momento onde tanto a criança quanto a mãe vão definir melhor esse momento de quando parar. Mas a recomendação é comer os alimentos, a comida e continuar recebendo aleitamento materno, que nutricionalmente continua sendo importante e oferece uma série de fatores de proteção que já são conhecidos para a redução do risco de doenças em curto e longo prazo. E aí uma dúvida de muitos pais, como intercalar a refeição com a hora das mamadas? Pode falar você, Fabiola. Olha, isso também é um ponto que gera bastante dúvidas, você está coberta de razão. O que que é importante a gente lembrar? A partir dos 6 meses, quando eu começo a alimentação complementar, a criança tem que ser estimulada e a gente deve promover que ela coma comida. Então, almoço, jantar, vamos falar, 2 refeições principais. A gente vai pensar que ela pode ter os lanches de fruta e que o aleitamento materno vai entrar no meio dessa história toda, né? Então, ele vai depender um pouco, inclusive, da disponibilidade que a mãe está em casa aí no momento de oferecer esse leite. Então, não precisa ter rigor. Um bebê que estiver aí comendo bem, ele almoça, janta, come 2 lanches de fruta e nos demais horários, respeitando mais ou menos um intervalo de 3 a 4 horas, ele mama. O quanto ele mama, só ele sabe, porque ele já tem condições de controlar o seu centro de fome e saciedade. E agora eu pergunto sobre a água. Quando que o bebê pode começar a tomar água, Alice, em relação também aos sucos naturais, eles podem ser oferecidos ou é melhor comer a fruta ali in natura? Bem, a partir de 6 meses, a água deve ser ofertada para complementar a necessidade hídrica, a necessidade na verdade, o bebê precisa de água no momento que começa a introdução alimentar, para que ele possa se hidratar e também para que o seu intestino possa funcionar de forma regular. Os sucos, eles não são bem-vindos, né, nessa fase de introdução alimentar. O ideal é que o bebê consuma fruta in natura. Sucos podem ser ofertados ali por volta dos 2 anos também, respeitando, por exemplo, a regionalidade. Aqui no Nordeste, nós consumimos acerola, por exemplo, e eu oriento que os bebês possam ter acesso, contato, conhecer esses alimentos. O maracujá, por exemplo, é uma fruta que você pode ofertar com sementes, mas é mais confortável para o bebê, por exemplo, ali na idade correta, provar através do suco. Então, sucos não adoçados podem ser ofertados em uma quantidade limitada ali por volta próximo aos 2 anos, mas até lá o ideal é que o bebê consuma frutas. O suco, ele não deve ser ofertado em substituição à fruta em nenhum momento, e nem em substituição à água. Agora, o que não se deve oferecer de jeito nenhum? A gente ouve falar bastante do mel, existem também outros alimentos. O que é mito e o que é verdade, Fabiola? Veja só, o que não deve ser oferecido para bebês menores de 2 anos são alimentos ultraprocessados, que são aqueles que têm um monte de ingredientes no rótulo, açúcar e doces, que a gente tem aí o açúcar de adição. E isso é bem importante. Esses alimentos não devem ser oferecidos para criança. Também a gente vai pensar em alimentos como mel. O mel tem uma questão que, como ele é um alimento in natura, ele não deve ser oferecido para crianças menores de 1 ano, porque corre o risco aí de botulismo, que é uma doença extremamente grave. Agora, quando a gente pensa no mel como algo para adoçar a alimentação, as preparações, a gente vai usar o mesmo conceito do açúcar. Então, ele não precisa ser introduzido antes dos 2 anos de vida. Então, se a gente pensar nesse contexto, sobra uma série enorme de alimentos. Então, as frutas, a gente tem uma gama enorme.
as verduras, os legumes, as carnes, os ovos, cereais e tubérculos, todos esses alimentos que são aí chamados de in natura e minimamente processados, estão aí à disposição da criança para serem preparados em casa, né? Aí em preparações culinárias específicas, que dá uma diversidade muito grande. Então, o que não pode é refrigerante, é suco de caixinha, são biscoitos, bolachas, até o inocente biscoito de polvilho é um alimento ultraprocessado, macarrão instantâneo, entre outros vários alimentos aí que às vezes as famílias ficam em dúvida. Então, é muito importante a gente lembrar que a gente tem muito mais permitido do que não permitido, mas ter atenção, porque esse momento é um momento muito delicado para a segurança da alimentação da criança e formação do hábito alimentar, quando eu estou pensando aí nesses 2 primeiros anos de vida. Hoje em dia, as pessoas vivem o tempo todo conectadas, com a televisão ligada, celulares e tablets nas mãos. O ideal é que as refeições não sejam oferecidas enquanto a criança anda e brinca pela casa, por exemplo, assiste TV ou mexe em algum equipamento eletrônico. Como esses hábitos estão sendo criados, eles precisam aí desde cedo saber a importância de sentar à mesa com a família, manter contato visual com outras pessoas, Alice? Perfeito. Esses hábitos, eles são adquiridos ainda no início, né? A introdução alimentar, quando nós falamos do como comer, né? Ensinar o bebê onde e como. Visa, de fato, comer conectado diretamente com o alimento, comer com atenção plena. Hoje, diversos estudos no mundo inteiro relacionam o uso de telas, né, ou um comer desordenado, desorganizado, sem local, sem rotina, com a obesidade. Né? Então, a consequência disso, né, no futuro, de não fazer refeições em família, existem diversos estudos que relacionam, por exemplo, as refeições em família, diminuindo transtornos, por exemplo, de ordem emocional, né, nos jovens, nos adolescentes. E esse hábito precisa começar ainda na introdução alimentar. Que os pais possam se desconectar na hora de ofertar, de conduzir a alimentação desses bebês, que possam ter esse momento que muitas vezes para as famílias que trabalham, que vivem ali no corre-corre, um momento de 30 minutos sentada à mesa com a sua família faz total diferença na relação com a comida e na relação em diversas outras esferas da vida dessa criança. O lugar ideal para colocar a criança nesse momento é o cadeirão? Existe algum tipo mais indicado? E quem não tiver, qual a alternativa? Fabiola? Olha só, o lugar que a família escolher como o melhor lugar para praticar a interação durante a alimentação vai ser o local para essa criança se alimentar. O cadeirão é uma boa opção, porque a criança consegue ficar apoiada com os alimentos na frente, fazendo contato visual com quem está alimentando. Se você não tem o cadeirão, o colo da avó fica ou do avô, ou o colo do pai, ou um colo de alguém que apoia essa criança para que ela olhe no olho de quem está alimentando, abra a boquinha e aí receba os alimentos de uma forma responsiva e sensível. Uma coisa que é importante é que o bebê pequeno precisa ser apoiado, né? Então, não dá para deixar o bebê totalmente solto, porque ele ainda não vai conseguir se equilibrar totalmente durante esse momento. Mas o melhor lugar é aquele onde tem pessoas que estão preocupados e respeitando o ritmo da alimentação dessa criança. Seja o cadeirão, seja o colo de alguém, um local que ela consiga apoiar para que isso aconteça, o colo do irmão, alguma coisa nesse sentido, que as pessoas estejam ali interagindo e vivendo aquele momento juntas. Algumas crianças recusam determinados alimentos, viram o rosto, outras fecham a boca. Nessa hora, a recomendação é insistir com as colheradas, apelar para aquele clássico aviãozinho ou respeitar a vontade delas. Qual o jeito certo de lidar com a rejeição, Alice? Bem, a persistência e a paciência, na verdade, a paciência em primeiro lugar e a persistência são recursos necessários para a família. O bebê, ele está aprendendo, é tudo novo para ele, e a adaptação leva tempo, né? Então, o bebê tem ali 6 meses.
no mínimo, para se adaptar com aquela rotina, para se adaptar com as texturas. Então, não é fácil para o bebê sair do aleitamento e, de repente, se deparar com uma variedade, uma diversidade de alimentos, de ações que esse bebê vai precisar, né, para poder comer. Então, o que a família precisa saber nesse momento? Nem todo bebê vai aceitar tudo assim tão fácil, né? Isso exige tempo, exige repetição. Então, é interessante que a família crie mesmo uma rotina, ofertando aqueles alimentos, não desistindo daquela refeição, ter paciência. É muito importante tentar deixar o coração tranquilo, saber que é um processo de aprendizado e isso requer tempo e persistir, né? Não desistir. Realmente isso vai fazer total diferença na evolução desse bebê. Nós sabemos que cada bebê é único e pode ter um ritmo diferente de aceitação dos alimentos. Por isso, os pais não precisam ficar desesperados. Ter paciência e tranquilidade é fundamental nesse processo, Fabiola? Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Reconhecer quem é o seu bebê, entender que mesmo pequeno, ele tem um protagonismo. Às vezes as pessoas acham que a criança pequena ela está totalmente submetida às nossas vontades e a criança é um pequeno protagonista. Então, ela tem crianças, quem tem irmão sabe, né? Quem tem vários filhos, eles são diferentes. Então, conhecer bem aquele bebê, entender algumas questões que são importantes, oferecer os alimentos, mas alguns eles vão preferir mais, vão preferir menos, expor esse alimento várias vezes em várias preparações. A criança ela tem que estar dentro de um ambiente onde as pessoas se preocupam com a própria alimentação. Os pais, a família, eles são modelo. Eles são modelo desde pequenininho para os hábitos da criança, incluindo a alimentação. Entender que alimentar-se, eu acho que isso é bem importante. Ele faz parte do desenvolvimento da criança, assim como sentar, falar, andar, correr, a alimentação ela também é um processo. Ela não é um ponto e que algumas vezes vai ser mais fácil, outras mais difíceis, né? Mas com o passar do tempo a gente consegue encaixar, entender melhor como que é o comportamento daquela criança na alimentação. Se desesperar, forçar comer, fazer aviãozinho o tempo todo para comer, oferecer só aquilo que a criança, a gente acha que a criança quer mais, pode sim aí trazer dificuldades maiores durante esse processo. E qual o papel da escola ou da creche na continuidade da educação alimentar, Alice? Bem, o ambiente familiar tem um papel e a escola tem um papel fundamental para dar continuidade a esse processo de aprendizagem. Então, a escola é um grande parceiro, deve ser um grande parceiro da família, promovendo esses hábitos saudáveis, desde a qualidade dos alimentos ofertados, né? Seja se esses alimentos são ofertados na própria escola ou se a família decide o que vai levar, mas a escola também alinhando com a família a qualidade, evitando os ultraprocessados, né? Seja em atividades de promoção de educação nutricional, hortas, né? Brincadeiras, definir dias específicos para que a criança possa levar, o ideal seria levar frutas todo dia, né? Mas na impossibilidade, a escola trabalhar com essas atividades, ações de promoção de alimentação saudável junto à família. Para a gente terminar, eu quero ouvir de vocês duas, começando com a Fabiola, qual a importância do acompanhamento de um pediatra, de um nutricionista nesse momento? Que recado aí você deixa para os pais que muitas vezes estão preocupados, não sabem para onde correr? Olha, o acompanhamento de um bebê começa antes mesmo dele nascer. Então, hoje, o pediatra tem até um papel fundamental na consulta do pré-natal, quando ele conhece a família, quando ele tira dúvidas que ainda nem se concretizaram. Após o nascimento do bebê, toda a orientação em relação à amamentação, os alimentos que devem ser oferecidos, junto com o acompanhamento longitudinal do crescimento e do desenvolvimento e da saúde mental daquela família, traz
um arcabouço de bem-estar, de segurança, para que juntos e de forma dialogada, o profissional de saúde, o pediatra, aquela família com o seu bebê, caminhem na direção correta. Não tem uma receita pronta, existem individualidades e orientações que a gente deve ter em mãos, como se fosse uma caixa de ferramentas, que você usa uma ferramenta diferente, ela está bem cheinha, mas ela não vai servir para todo mundo. Quando a gente está falando do acompanhamento da criança, isso é fundamental. Quando a gente fala da alimentação, que é parte de um processo complexo, mas muito complexo, não porque é difícil, mas porque envolve vários fatores, a gente tem que estar junto nas dúvidas, nos acertos e nas conquistas. Eu adorei esse trocadilho aí da Fabíola. É isso mesmo, Alice? Não tem receita pronta? Os pais precisam identificar os gostos, as vontades de seu bebê e curtir esse momento? Isso, e é muito importante a presença do profissional ali lado a lado, né, como a Fabíola falou, dando suporte a essa família, desde a gestação, que é onde nós começamos ali a programar a saúde desse bebê, a ajudar essa família que vai receber essa criança a entender como ela pode reajustar ou ajustar a sua alimentação de acordo com a sua individualidade, a sua rotina, a sua cultura, as suas preferências, sua história de saúde. Então, o profissional ele está ali lado a lado dessa família, construindo, depois, durante a amamentação, apoiando essa mãe, essa família, né? Quais os alimentos adequados, passar por fases difíceis, né? Ali durante o período de cólica, de gases, dar suporte a essa mulher para que ela possa estar bem nutrida, bem alimentada, para vivenciar de forma mais feliz essa fase. E aí, na introdução alimentar e durante toda a vida, respeitando isso mesmo, né? Dando segurança para que a família possa desfrutar desse momento, para que possa ser um momento de menos dúvidas, menos angústia, menos sofrimento e sim aproveitar e crescer junto com essa criança. A família vai aprender também muitas coisas e o bebê vai se sentir seguro nesse ambiente, onde todos estarão construindo um futuro com mais saúde através de uma alimentação melhor. Olha, eu agradeço demais a participação de vocês duas aqui, nos trazendo informações preciosas. Olha, até uma próxima. Espero conversar com vocês duas novamente. Agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Alice Bastos, nutricionista materno-infantil, e com a Fabíola Suano, presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. E você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Record Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!